Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Há uma velha canção, eu não sei se entendeu, acho que não está aqui, os irmãos estão ali. Um velho hino que diz assim: fala Deus, fala Deus, toca-me. Bem forte. Pronto. Outra vez, bem bonito. Fala Deus. Meus irmãos amados, o livro do profeta Jeremias é um dos meus prediletos. Eu realmente me identifico bastante com o livro do profeta Jeremias, com esse profeta em si. Porque que o contexto de Jeremias é impressionante. Jeremias, ele atuou como profeta em um período de grande turbulência da história de Judá, do reino de Judá, do reino do sul. E um período de 40 longos anos. 40 anos profetizando, que vai desde o período do rei Josafá até a queda de Jerusalém pelos babilônicos. Então são 40 longos anos. Profetizando, e a missão do profeta era chamar o povo para perto de Deus. E o que ele profetiza, ele não vê no sentido de conversão. Porque ele vê acontecendo o que ele estava dizendo que iria acontecer, que era o povo ser levado para o cativeiro. E Deus levanta o profeta para que o profeta anunciasse a lei do Senhor e o povo retornasse, voltasse, regressasse ao centro da vontade de Deus. E durante 40 anos Jeremias profetiza e este povo não volta. Então esse é um período de 40 anos marcado pela idolatria do reino de Judá, pelo um sincretismo religioso terrível naqueles dias. Altares pagãos ao deus Baal, por exemplo, cultos voltados para símbolos astrais, tudo isso era comum nos dias de Jeremias. Inclusive sacrifícios infantis eram praticados ali no vale de Inom. Havia uma religiosidade muito superficial. O povo se apegou nos dias de Jeremias à existência do templo. E profetas, chamados profetas da corte, profetizavam que uma vez que o templo estava ali em Judá, em Jerusalém, no Reino do Sul, a existência do templo era para eles a garantia de que Deus não iria fazer nada. Então aquele templo era a garantia da prosperidade, da bênção, da proteção. O templo tornou-se como um amuleto de proteção. Líderes religiosos, juntamente com os falsos profetas, então pregavam uma mensagem de paz, 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 paz e prosperidade. E ao mesmo tempo, em meio a essa religiosidade, motivada, incentivada, alimentada
pela mensagem dos falsos profetas, estava a vida completamente distante da vontade de Deus. Completamente distante. O povo acreditava que estava salvo de qualquer intervenção divina, de qualquer castigo divino, por conta da existência do templo, acreditando na profecia dos falsos profetas da época, que profetizavam somente paz e prosperidade. Por outro lado, a vida era completamente desassociada da fé que eles professavam. Além desse sincretismo, dessa idolatria que fazia parte. E o que é pior, é que quando eles começam a ouvir a palavra de Deus, anunciada justamente pelo profeta, anunciada pelo verdadeiro profeta, no lugar deles se inclinarem para esta palavra, a fim de corrigirem os seus caminhos e endireitarem as suas veredas, o que eles fazem? Eles endurecem o coração e rejeitam tal palavra. Porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, queriam ouvir a mensagem agradável dos falsos profetas. Esse era o cenário religioso daqueles dias. Por outro lado, politicamente ali estava a Síria, que havia já vencido Israel e levado para o cativeiro, alguns anos atrás. Estava em declínio político e bélico, mas estava surgindo um novo povo, os babilônicos, os caldeus. Estava aparecendo, surgindo do norte. E esta é a mensagem que justamente Jeremias vai anunciar. A mensagem de que Deus estava trazendo um mal do norte, que serviria como vara para corrigir aquele povo. E que aquele povo, se não se arrependesse, iria cair debaixo deste castigo divino. Esse povo iria ser levado a exemplo da sua irmã Israel, seria levado também para um cativeiro que duraria 70 longos anos. Que mensagem contundente, dura. E aí é nesse contexto que surge Jeremias, ainda jovem, 20 anos de idade. É quando Deus o chama para anunciar esta mensagem ao seu povo, à sua nação e às demais. E Jeremias é caracterizado como sendo um profeta, por outro lado, rejeitado, como a palavra, como brasa, como fogo que ardia no seu coração, a tal ponto que quando ele disse, não vou mais pregar, não vou mais falar, não quero mais dizer, ele disse, foi brasa no meu peito, foi brasa no meu coração, eu não consigo ficar calado. Preciso anunciar. Mas ao mesmo tempo, esta palavra não tinha endereço certo, mas não era acolhida. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi ameaçado, ele foi acusado de traição, porque pregava uma mensagem contra o povo. A mensagem de Jeremias era a mensagem impopular. É considerado o profeta da desgraça, porque denunciava ali os falsos profetas, que promoviam vitória e prosperidade, porque eram alimentados pela corte. Então era o profeta da desgraça, mas também a sua fidelidade a Deus e a sua palavra o levou a ser considerado o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Por que lágrimas? Porque Deus o levanta para anunciar o castigo, a fim de que eles não caíssem nas mãos de Deus e fossem castigados. Então ele anuncia a sua palavra na esperança de que o povo voltasse, e ele não vê este povo voltando. E quando ele não vê este povo voltando, o que é que ele faz? Ele chora, ele lamenta, ele chora, porque ele não vê o povo se convertendo. E é nesse contexto, meus irmãos, que Deus chama Jeremias. É nesse contexto que Deus traz uma mensagem para a boca de Jeremias, dos lábios de Jeremias,
e levanta Jeremias dentro de uma situação, de um contexto, onde ele precisava estar preparado para enfrentar a oposição. O capítulo 1, os versos de 1 a 11 que eu gostaria de ler com os irmãos, vão falar justamente disso. Vão mostrar, meus amados irmãos, que esse Deus que chama é o mesmo Deus que nos dá os recursos necessários para cumprir a nossa tarefa, a nossa missão. E que Deus sempre tem alguém para o momento certo. Que Deus sempre tem alguém para o momento exato. Como alguém já disse, os homens buscam os melhores métodos, Deus busca os melhores homens. Essa é a estratégia de Deus, é usar homens, é usar mulheres na sua igreja e na sua obra. Não são métodos, são homens e mulheres que Deus usa. O texto começa dizendo, palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano de 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandares falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aqui nós temos, irmãos, nesse texto, algumas verdades sobre a chamada de Jeremias que eu gostaria de destacar nessa noite de maneira bastante singela e também de forma bastante sucinta. A primeira verdade, meus amados irmãos, é que nós precisamos aqui olhar para esse texto e entender, né, que Deus nunca chama alguém sem dar os recursos necessários para cumprir sua promessa. Isso a gente vai ver nesse texto. E a quem ele chama, entendeu? Ele justamente, ele capacita, ele orienta. E aquele que é chamado por Deus, ele tem um propósito na vida. E responder ao chamado de Deus faz com que o crente ele viva com sentido, porque ele entende, ele compreende que tem razão, tem propósito para a sua existência. Todos nós precisamos compreender isso. Porque viver sem propósito, meus amados irmãos, é viver à deriva na obra do Senhor e, por que não dizer, na própria vida. E o chamado de Deus nos dá propósito. E todos os cristãos têm chamado do Senhor dentro do seu reino, dentro da sua obra, dentro da sua igreja. Agora, vejamos, a primeira coisa que a gente percebe no texto aqui é que esse chamado de Deus, como foi no caso de Jeremias, também é no nosso caso, ele é um chamado completamente soberano. A chamada divina na nossa vida, ela é soberana. Veja que aqui é sempre Deus que chama. O versículo 1 diz, palavras, quando diz que palavra do Senhor que veio a Jeremias, verso 2 diz, veio a palavra do Senhor a Jeremias. No verso 4 é bem claro, Jeremias já dizendo, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Não é o homem quem busca,
a Deus. É Deus quem busca ao homem. O próprio Cristo disse isso aos discípulos. Não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu quem escolhi vocês. É Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe, é a palavra dele que vem a nós. Se em algum momento da nossa existência cristã, da nossa caminhada cristã, nós buscamos a Deus para entender, para compreender, para discernir a sua vontade para a nossa existência, isso aí é resultado já do chamado divino, já do chamado de Deus à nossa vida. Como diz lá em Atos capítulo 13, o Espírito Santo dizendo: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O profeta levantou essa palavra apenas como confirmação de uma vocação interna de que Deus já estava fazendo na vida daqueles homens. Assim foi no caso de Jeremias e é também conosco. E perceba que essa escolha ela é soberana. Isso aqui aconteceu na vida de Jeremias, mas isso aqui acontece em todos nós, para nossas vidas também. O versículo 5 é bem claro, que o Senhor vai dizer a Jeremias: eu te conheci. E o termo aqui é um conhecimento relacional. Ele diz: te conheci aonde? Verso 5 ele diz, lá no verso: antes que te formasse no ventre materno, te conheci, me relacionei com você. Antes que você saísse da madre, eu te separei. E eu te constituí, eu coloquei você como profeta para essas nações. Conheci, consagrei, separei e constituí você. Qual a participação de Jeremias nisso? Nenhuma. Ele disse: no ventre da sua mãe. Veja essa soberania divina sobre as nossas vidas. Você acha que a sua história com Deus começou agora? Não. Você acha que a sua história com Deus começou hoje? Começou quando você tomou a sua decisão por Cristo? Que antes de você vir a Cristo, Deus não estava nem um pouco se importando com você? Absolutamente. Deus escolheu seu pai, sua mãe. Deus escolheu sua família. Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Deus escolheu no seio da sua família. E Deus escolheu você, Deus consagrou você e colocou você aqui com um propósito. No tempo certo, Ele chamou para a salvação e Ele chama também para o serviço. Isso chama soberania divina. Olha como Deus é soberano na nossa vida, como Ele age, meus amados irmãos. A chamada de Deus aqui, ela é completamente soberana. Não temos participação nisso. Jeremias não tinha participação. Que participação? Deus disse: olha, você não tem participação. Essa decisão é minha. O que fazemos para Deus hoje, nós pensamos que é uma escolha nossa. Nós pensamos que é uma determinação nossa. Nós pensamos que é algo da gente. Deixa eu dizer para você, não. É de Deus. Se é algo que você está fazendo no reino, na obra do Senhor, na igreja do Senhor, se você está fazendo, se você tem a convicção da sua chamada dentro da igreja, de uma atividade que Deus coloca nas suas mãos, do ministério, de um ofício que Deus coloca, isso nada tem a ver com você, isso nada tem a ver com o pastor da igreja, isso nada tem a ver com os oficiais, isso nada tem a ver com a igreja, isso tem a ver com Deus e você em primeiro lugar. Isso é coisa de Deus. Primeiro Deus chama, e a vocação é interna. Depois a igreja confirma, é a vocação externa. É assim que funciona na obra do Senhor. Foi assim com Jeremias. A outra verdade que a gente destaca aqui é que a chamada de Deus, ela é completamente intransferível. Ou seja, o que Deus tem para você é com você, não é para outro. O que Deus desenhou, o que Deus fez, o que Deus planejou para a sua vida, é para a sua vida e não cabe na vida de outro. É como a armadura de Saul, não cabia em quem? Em Davi. Só servia para Saul, não servia para Davi. O que Deus tem para você é para você. É isso que Jeremias vai dizer no versículo 6. No versículo 6, Jeremias responde: então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele está dando uma desculpa, está apresentando uma justificativa para não receber a chamada divina. Para dizer: passa para outro, mande outro, levante outro,
que o Senhor coloque outro, eu só sou uma criança, eu só sou um jovem, não sei falar, não tenho condições, não tenho capacidade, sou inadequado. É como se ele estivesse dizendo para Deus: o Senhor está completamente equivocado em me chamar. Será que o Senhor não sabe das minhas limitações? E o que é que Deus diz? Olha a resposta. Deus logo dá uma resposta a Jeremias no versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. É como Deus estivesse dizendo: fala isso não, que isso daí não é desculpa. O que eu tenho para você é para você. Eu vou mandar você ir, você vai. Eu mandar você falar, você fala. Se eu mandar você falar com o rei, você fala. Se eu mandar você entregar a palavra lá no templo, você entrega. Porque isso é intransferível. As nossas limitações não anulam o propósito divino na nossa vida. Ou seja, o fato de você ser jovem, o fato de você não ter conhecimento suficiente, o fato de você não ter habilidade, o fato de você não ter fluência na fala, o fato de você se sentir pequeno e limitado, e que bom que você se sente assim, pequeno e limitado, mas isso não anula o chamado de Deus, a vocação divina, para que você execute a vontade de Deus no seu reino. Ninguém pode dar desculpa para Deus dizendo: eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade e por isso eu não posso fazer, quando é Deus quem está chamando. Ninguém pode, porque isso é intransferível. Isso não se coloca na mão do outro quando é Deus quem está colocando nas suas mãos. E aí temos uma outra lição no texto. A lição que a chamada de Deus não isenta as lutas, não elimina as lutas. A vocação é de Deus, a chamada é de Deus, não se transfere para ninguém. Mas o fato de Deus nos chamar, colocar nas nossas mãos a sua tarefa, colocar nas nossas mãos uma missão, colocar nas nossas mãos um ofício, colocar nas nossas mãos um ministério, colocar nas nossas mãos algo para se fazer, isso não implica que não haverá luta, que não haverá batalha, que não haverá confronto, que não haverá dificuldades. O versículo 8, a expressão não temas, indica que a missão iria envolver conflito e resistência. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus já está preparando Jeremias, dizendo: estou te chamando, não vou chamar outro, é você que vai. Mas sabe de uma coisa? Não estou dizendo que vai ser fácil. Vai ser difícil, você vai ter dificuldade, você vai ser resistido, não vão ouvir você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar problemas, você vai ter crises, você vai ter perseguição. Só digo uma coisa para você, Jeremias: não tenha medo, porque eu estou com você para livrar você. E aí vem a última lição do texto, meus irmãos, é que a chamada de Deus conta também com as garantias do próprio Deus. Que garantias? Primeiro, a garantia de ser ouvido, embora resistido. É o versículo 8 que diz: a presença de Deus é maior do que qualquer resistência humana. Ele vai dizer no verso 8: não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Você vai ser ouvido, embora você seja também resistido. O fato de você ser ouvido não quer dizer que você não será resistido. Vão lhe resistir, vão dizer não ao que você está falando. Segundo, é garantia de falar o que deve ser falado, apesar de ser rejeitado. Olha o versículo 9. E o Senhor vai dizer: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha o que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A garantia de que você vai falar, e o que você vai falar
deve ser falado, na verdade. Ou seja, você vai falar e vai ser derrubado. Você vai falar e vai ser destronado. Você vai falar e vai ser arrancado. Mas a garantia é que você não será, de maneira nenhuma, rejeitado. Aliás, a garantia de que você vai falar o que deve ser falado, apesar de você ser rejeitado. A obra aqui não dependeria de maneira nenhuma da eloquência do profeta, mas da palavra do Senhor na boca do profeta. Se você vai fazer, sabe o que você vai fazer? Nem sempre vai agradar. Você não só vai derrubar, você vai derrubar, mas também você vai levantar. Um grande engano nosso é achar que na obra de Deus, tudo que a gente tem que fazer na obra de Deus é para agradar todo mundo. A obra de Deus, muitas vezes, você não vai agradar a todo mundo. E geralmente não vai agradar mesmo. Mas você vai agradar a quem? Aquele que chamou você para fazer a obra. Né? Agradar aquele que chamou você para fazer a obra. Essa é a garantia. A garantia de ver o resultado, apesar de nem sempre ser o esperado. O que é que Jeremias iria esperar com a sua mensagem? A conversão do povo. Quem prega conserto, salvação. Quem prega na expectativa de que vidas se voltem. Era isso que era esperado, se volte para Deus. Mas a garantia que ele tinha era de ver o resultado, apesar de nem sempre o resultado ser aquele que ele estava esperando. Olha o versículo 11. Até o verso 16 diz: veio a mim ainda a palavra do Senhor, dizendo: o que tu estás vendo, Jeremias? Ele respondeu: estou vendo uma vara de amendoeira, a primeira que floresce. E o Senhor diz: muito bem, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Está dizendo: muito bem, Jeremias, você vai falar. E o que eu disser para você falar, fique certo de uma coisa: vai florescer, vai frutificar, vai acontecer. Aí vem a segunda visão. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Aí o Senhor disse: muito bem, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco sobre as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão de cada reino, porá o seu trono à estrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a sua malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso aos deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Deus diz: vai, cinja os teus lombos, dispõe-te, dize tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Tenha coragem, porque o que você vai falar, e o que você vai falar, eu vou velar para cumprir. E sabe o que você vai dizer? Você vai dizer que o castigo está vindo. Você vai apontar e dizer: o castigo está chegando. Deus vai trazer um mal sobre esta cidade. Deus vai julgar os pecados do seu povo. Essa era a mensagem. E qual é a garantia aqui? A garantia é que ele veria o resultado. A garantia é que o seu ministério de 40 anos teria o resultado, embora o resultado não fosse o esperado. O que é que ele esperava? Conversão. E ele não vai ver conversão. Ele vai ver o povo indo para o cativeiro. Mas teve o resultado que Deus disse que ia ter. Essa é a garantia. A garantia, irmãos, de que ele seria fortalecido, embora combatido. O verso 17 ao verso 19 deixa isso bem claro. O Senhor manda ele cingir os lombos, se preparar, se dispor. O verso 18 diz: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de fogo, de ferro, de muros de bronze, contra esse país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A garantia que ele ia ser fortalecido, mas embora combatido. Jeremias é chamado a coragem. Deus promete fazer dele uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, muros de bronze. Mas a promessa não era de ausência de conflito, mas de presença de Deus no conflito.
essa era a promessa. Ou seja, o chamado de Deus conta com garantias do próprio Deus. Deus faz o chamado, mas Deus garante. Garante que ele seria ouvido, embora resistido. Garante que dele falar o que deveria ser falado, apesar do povo rejeitar. A garantia de que ele veria os resultados da sua profecia, embora aquilo não fosse o esperado por ele. A garantia de que ele seria fortalecido em meio ao combate, embora combatido pelos seus ouvintes. Deus, quando nos chama, não nos deixa sozinhos no chamado. Quando Deus põe uma tarefa nas nossas mãos, Ele não nos deixa sozinhos na execução dessa sua tarefa. Deus mesmo tem todos os recursos para que possamos cumprir a tarefa que Ele colocou nas nossas mãos com fidelidade. Não existe possibilidade de fracasso quando nós cumprimos a vontade de Deus. Não existe. E fracasso aqui é algo que a gente não pode contabilizar. Alguém pudesse, talvez, olhar para o texto e dizer que Jeremias fracassou, 40 anos pregando e ninguém se convertendo. Mas entenda que a pregação de Jeremias não era somente para a conversão, era também para a condenação daquele povo. O povo deveria ser condenado ao cativeiro. Nem sempre, meus irmãos, somos chamados para a salvação. Muitas vezes somos chamados, levantados com uma mensagem, aonde as pessoas vão ouvir da nossa boca, dos nossos lábios, uma mensagem de salvação, e essa mesma mensagem amanhã vai se tornar de quê? De juízo, de condenação, por rejeitar a mensagem que foi falada pelos nossos lábios. A única coisa que nós não podemos fazer é o quê? É recusar a chamada de Deus. Sim. Você se vê chamado? Vivemos dias difíceis, irmãos. Vivemos dias difíceis. Mas Deus continua usando os homens e mulheres no seu reino, na sua igreja. Vivemos dias difíceis. Os dias de hoje são bem semelhantes aos dias de Jeremias. Muita religiosidade, pouca santidade e pouca espiritualidade. Muita segurança. Em quê? Em profecias ditas por falsos profetas. Muitas seguranças em quê? Em suas tradições. Mas não nas verdades do Evangelho. Vivemos dias difíceis. De um Evangelho mesclado. De um sincretismo. De um mundo presente dentro das igrejas. Vivemos isso. Eu jamais imaginei, eu jamais pensei, quando fui chamado para o ministério, pensava eu que a minha mensagem era para pregar para o mundo. Jamais imaginei que a minha mensagem também seria pregada para dentro da igreja. Chamando muitas vezes crentes ao arrependimento e à conversão ao Santo Evangelho. Por quê? Porque a igreja hoje, da atualidade odierna dos nossos dias, é uma igreja que escancarou as suas portas para justamente viver maculada com as práticas seculares, com o secularismo dos nossos dias, com o mundanismo. Hoje você não consegue mais distinguir o que é o que não é. Não dá mais para separar o santo do profano. Você não consegue. Antigamente era fácil você dizer, isso é crente, essa igreja é de crente. Era fácil, tal postura. Porque esse sinal era muito visível. Essa linha era muito visível. Hoje é muito tênue. Você já não sabe mais o que é. Você não sabe. Você precisa olhar muito qualquer movimento e perguntar, o que é isso? É igreja evangélica? É de crente, é? É verdade? Isso é o quê? Peraí, é culto, é? Deixa eu ver se é culto mesmo. Isso é louvor? É louvor a Deus mesmo? É adoração? É culto? O que é isso aí? Isso é o quê? Porque o mundanismo está tão presente, tão envolvido, tão
marcante na vida da igreja, o secularismo tão envolvido, tão marcante, o sincretismo, as práticas mundanas, religiosas também, tão presentes na vida da igreja, que você não consegue mais distinguir a verdade do Evangelho em meio a tudo isso. Há uma chamada na atualidade também, semelhante à de Jeremias. Há uma chamada para que sirvamos a Deus profeticamente em meio a uma geração que tem se corrompido todos os dias. Deus também tem nos chamado. E aí? Qual tem sido a nossa postura? Rejeitar o chamado divino é viver sem propósito, é viver vazio, é viver para si mesmo. E quem vive para si mesmo, ganha para si mesmo, vive a vida para si mesmo, a perde, como disse o Senhor Jesus. Quem ganha a vida para si mesmo, perde esta vida. Então, rejeitar o chamado divino, irmãos, é viver vida cristã vazia. Rejeitar o chamado divino, alegando que existem lutas e conflitos e batalhas, é justamente desconhecer o Deus que nos fortalece e que nos prepara para essas lutas e essas batalhas. Lutas, batalhas fazem parte da vida de todos aqueles que querem viver piedosamente e servir a Deus piedosamente. Deus fortalece aqueles que colocam a mão no arado para servi-lo com fidelidade. Rejeitar o chamado divino é desprezar a oportunidade de ser instrumento de Deus para transformar vidas. É dizer, não, eu não quero, não me interessa. Se Deus não usa métodos, mas o método de Deus são homens, dizer, eu não quero me comprometer com Deus e com o seu chamado, com a sua vocação, eu não quero me comprometer com nada, quero ser apenas um mero ouvinte, passivo na sua igreja, no seu reino, é dizer, Deus não conte comigo, eu não quero ser instrumento teu, eu não quero ser vaso nas tuas mãos. É recusar ser instrumento nas mãos de Deus para moldar a vida de outros. Aí eu pergunto a você, e vale a pena viver assim? Vale a pena ser crente sem envolvimento com o seu reino, com a sua obra? Eu entendo que não. Todos nós temos um chamado. Um chamado que é soberano. E que Deus já preparou você para isso. Segundo, é preciso compreender que esse chamado soberano lhe prepara justamente para as dificuldades e lutas que você há de enfrentar na execução daquilo que Deus há de colocar nas suas mãos. Terceiro, você não estará sozinho. E essa é a maior garantia que nós temos. E essa era a garantia que Jeremias tinha. Eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Nós gostamos dessa palavra, não é? Nós gostamos, nos animamos com a tua palavra. Ou como gostamos de ouvir que Deus é conosco. Mas Deus é conosco quando estamos disponíveis para estar com Ele, para servi-lo, para trabalhar no seu reino. A garantia da presença de Deus é para aqueles que fazem. Para aqueles que estão dispostos a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmãos?